Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Rafaela Iscariotti e hoje eu estou aqui com vocês com uma dica com elas. E a dica que eu vou trazer para vocês hoje, ela é relacionada à cultura e antibiograma. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: o que é um exame de cultura e de antibiograma? E é isso que a gente vai estar conversando na sequência. Então, pessoal, um exame de cultura é quando a gente coleta algum tipo de secreção, pode ser uma coleta feita pelos líquidos bucais, secreções bucais, pus, por exemplo. Pode ser feita uma cultura de urina, por exemplo, uma cultura de fezes, né? Mas existe a coleta de um material e esse material ele é colocado em cultivo em meios de cultura específico. E com esses meios de cultura é avaliado se há ou não crescimento bacteriano ou fúngico naqueles meios de cultura. Então, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é de uma forma de coleta de secreções intrabucais. Então, geralmente ela é feita com um suave, que é muito semelhante a um cotonete. Ele é passado naquela região daquele fluido, daquela secreção, e esse cotonete depois ele vai para um tubo de ensaio, que já tem um meio de cultura específico, e é levado para o laboratório, para o cultivo, para ver se há bactérias ali naquela região. E depois que foi feito o cultivo e que se cresceram bactérias ali, então, se vocês observarem aqui, a gente tem uma imagem de duas plaquinhas redondas que a gente chama lá da microbiologia de placas de Petri, né? Então, a gente vai fazer de conta que foi feita uma cultura de uma secreção que tinha na cavidade bucal e cresceram bactérias ali naquela região. Então, às vezes é feita a identificação das bactérias. Então, a gente vai saber, eu tenho a bactéria X, a bactéria Y. E na sequência, o que é feito? São colocados anéis ou discos, como esse que vocês estão vendo aí na primeira imagem. Se vocês observarem, eles estão separados, inclusive, por letras, né? Letra A, B, C, D, E. Então, são 5 discos, ou 6, ou 7, né? Que são colocados dentro dessa placa de Petri, que contém a bactéria que foi cultivada. O que é aguardado? Então, é aguardado que dentro daqueles anéis, dentro daqueles discos que foram colocados ali, aqueles discos eles contêm antibiótico. Então, o que você imagina? Que aquelas bactérias elas vão ter que morrer com aquele antibiótico que foi colocado ali. E daí a gente vê como a gente vê na segunda imagem aqui, um halo, né? Um círculo branco em volta destes discos. Observem que nós temos círculos brancos maiores, círculos brancos menores, e tem 2 discos que não tiveram círculos ali, né? Não tem esses halos brancos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que o antibiótico ali que está com a letrinha D, ele teve um halo, o nome disso é halo, um halo inibitório grande. Então, o que ele quer dizer? Que ele conseguiu combater muito bem as bactérias naquela região, que em volta dele, isso é medido em milímetros, esse halo, em volta dele a gente não tem mais bactéria depois de um tempo de incubação. Agora, olhem lá os outros 2 antibióticos, o antibiótico E e C, eu não tenho nenhum tipo de halo. E se eu não tenho nenhum tipo de halo, quer dizer que as bactérias continuam ali em volta daquele disco. Então, esses antibióticos, eles não funcionaram para essas bactérias que estavam ali. E se a gente observar o A e o B, a gente teve um funcionamento, né, sem maiores problemas. Então, o antibiótico ele funcionou, mas com um menor halo inibitório. E por que o antibiograma ele é tão importante? Que ele vai nos dizer qual é o melhor antibiótico para ser utilizado em cada situação. E, baseado em tudo isso, né, nesses conceitos iniciais, qual que é a pergunta? Como que eu interpreto, então, essa cultura? Então, eu vou aumentar aqui para a gente enxergar melhor um exame de um paciente meu do consultório. O que foi feito? Foi feito coleta, era um paciente que tinha uma osteonecrose associada ao uso de medicamentos, então eu tinha exposição óssea ali na região.
com secreção purulenta, né? E o que eu fiz? Então, eu passei um swab naquela região e encaminhei esse material para a cultura. E na cultura, eu tive 2 crescimentos bacterianos identificados. O primeiro deles de Escherichia coli e o segundo deles de Streptococcus do grupo Viridans. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, né? O que é a Escherichia coli? Ela é uma bactéria em forma de bastonete e ela é anaeróbia facultativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela consegue se reproduzir, ela consegue funcionar tanto na presença do oxigênio quanto na ausência do oxigênio. E quando a gente fala em Escherichia coli, que eu imagino que para vocês tenham a mesma sensação que a minha, que nós estamos falando de bactérias do trato gastrointestinal. E é isso mesmo. São bactérias que o habitat primário é o gastrointestinal, mas nós também podemos encontrar na boca. A outra bactéria que cresceu ali são streptococcus, e a gente já conhece os streptococcus, principalmente por causa do mutans, né, que é o causador da cárie. Mas eles colocaram lá os streptococcus de uma forma geral, streptococcus do grupo Viridans. E eu gosto sempre de lembrar que os streptococcus do grupo Viridans, a gente tem vários tipos de streptococcus, e dentro deles os salivares, os sanguíneos, o mutans, né? E eles também são anaeróbios facultativos. Geralmente eles estão associados à flora comensal da boca, flora normal, mas em algumas situações eles estão associados a patologias, a alterações que nós temos na cavidade bucal. Então, outra pergunta que a gente tem é como que se interpreta esse antibiograma? Então, Rafael, eu já sei o que é uma cultura, eu já sei o que é um antibiograma, né? Já vi um exame de cultura ali com os nomes das bactérias, e agora como que eu vou interpretar, então, a parte do antibiograma do exame? Então, a cultura a gente já viu, agora o antibiograma. Ele vem com letrinhas no antibiograma. Então, a letrinha S corresponde à palavra sensível. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a dosagem habitual do antimicrobiano, do antibiótico testado, ele inibe o crescimento bacteriano, que aquele antibiótico ele vai funcionar para aquelas bactérias que foram cultivadas. Ele também pode vir a letrinha I, que significa intermediário, que quer dizer que as concentrações são maiores do que as usuais, aí sim elas vão inibir os micro-organismos, mas as concentrações tradicionais não, a dosagem habitual não. E por fim, ele pode vir a letrinha R, que quer dizer resistente, quer dizer que aquele antibiótico não funcionou para aqueles micro-organismos daquela cultura. Então, a letra S, I e R. S de sensível, I de intermediário e R de resistente. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse antibiograma daquele mesmo paciente que eu mostrei para vocês. Então, primeiro, o que eles avaliaram? Na cultura do Streptococcus do grupo Viridans, eles testaram 3 antibióticos, então colocaram 3 discos, né? Um de penicilina, um de vancomicina e um de teicoplanina, e eles observaram que esses 3 antibióticos são sensíveis a esses streptococcus. Ali embaixo, eles deixam bem claro que esses isolados streptococcus do grupo Viridans, que foram sensíveis à penicilina, eles também são sensíveis à amoxicilina, ampicilina, né? E outros antibióticos, aí também a outras cefalosporinas. Agora vamos ver os resultados. Então, olha como vieram diferentes os resultados quando fala da Escherichia coli. Vem com as letras. Então, a gente vê ali S, I, né? Ele vem com sensível, insensível, né? Então, ele vem com letras, mas eles também vêm com números do lado. E esses números é o que a gente conhece como concentração inibitória mínima, tá? O que isso quer dizer? Que quanto maior o número que está ali, ele precisou de mais antibiótico para poder ser efetivo. Então, quais que são os antibióticos que são melhores? Aqueles que têm uma menor concentração inibitória mínima, um menor valor. Então, vejam só aqui, ó. Vamos continuar naquele nosso exemplo. Aqui a gente olha, por exemplo, que a amoxicilina com ácido clavulânico, ele está sensível, tá? Então, quer dizer que vai responder esse antibiótico. Mas a minha concentração inibitória mínima, ela está alta. Diferente, por exemplo, das minhas cefalosporinas. As minhas cefalosporinas, na grande maioria, não são todas, né? Eles estão sensíveis, mas com concentrações inibitórias mínimas menores, ok? E para finalizar, gente, então, né?
qual que é o antibiótico, professora, que eu ia usar nesse teu caso, desse paciente que você comentou. Então, pessoal, a gente vai ter que pensar um antibiótico que eu consiga associar tanto para bactérias do tipo Escherichia coli, quanto para as bactérias do tipo Streptococcus viridans, né? E se a gente observar ali, a gente vai ver que as cefalosporinas, elas funcionariam muito bem nesse caso, né? Então, isso é super importante para a gente direcionar a escolha do nosso antibiótico. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica com elas. Eu acho super importante a gente entender os exames que a gente pede para o nosso paciente. E eu vou estar esperando vocês aí mais para frente em outra dica com elas. Um abraço, pessoal!